Quem foi a esposa de Caim? Caim se uniu a uma mulher que também era descendente de Adão. Eles tiveram um filho chamado Enoque. Caim fundou uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Essa mulher, pouco mencionada na Bíblia, gera muitas dúvidas entre os fiéis. No começo da humanidade, no Jardim do Éden, tudo começou com Adão e Eva, criados diretamente por Deus. Eles eram os primeiros seres humanos, imagens perfeitas de Deus, puros e belos. A existência deles era um sinal do amor e da criatividade divina. Desta união, nasceram seus filhos. Dentre eles, Caim e Abel são os mais conhecidos. Adão teve relações com Eva, e dessa união nasceu Caim. Logo depois veio Abel. Suas histórias, cheias de amor, ciúme e tragédia, acabaram virando exemplo para todo mundo. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, ficou famoso, mas por um motivo ruim. Ele cometeu o primeiro assassinato que está na Bíblia. Seguindo a história, fica a pergunta: depois de tudo que aconteceu, Caim foi parar na terra de Nod. Nod quer dizer errante em hebraico, e esse lugar meio que simboliza a vida de Caim, sempre na estrada, sem lugar fixo. Aí, a Bíblia conta que Caim arrumou uma esposa, ela engravidou e teve Enoque. Esse mistério de quem era a esposa de Caim e de onde ela veio sempre nos deixa confusos. No começo do Gênesis, só se fala de Adão, Eva, Caim e Abel. Mas depois que Caim fez aquela besteira, ele foi para a terra de Nod e lá começou sua família. Então fica a dúvida: de onde veio a esposa de Caim? Prepare-se para desvendar mais um mistério da Bíblia. Eu sou Ravi, o Revelador. A Bíblia dá algumas pistas que podem ajudar a entender esse mistério. Uma coisa é certa: Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim e Abel. A Bíblia diz: depois de Sete nascer, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Isso quer dizer que, além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram vários outros filhos. Então, faz sentido pensar que Caim casou com uma irmã ou algum parente próximo. Mas e aí? Casar com parente não é errado. Hoje em dia, casar com um parente próximo não é bem visto, mas por causa dos problemas genéticos que isso pode causar. Mas, no comecinho dos tempos, era diferente. Caim casou com uma irmã ou outro parente de sangue. E Gênesis capítulo 5, versículo 4, até fala que Adão teve filhos e filhas. Foi só mais tarde no livro de Levítico que Deus colocou leis proibindo casamentos assim na família. Quando Deus deu a lei de Moisés, ele proibiu um homem de casar com a irmã, sobrinha e outros parentes próximos. Levítico 18:6 fala: ninguém pode se casar com parente próximo. Deus proibiu o casamento entre mãe, pai, irmã, irmão, meio-irmão, esposa do irmão, tia, tio, madrasta, neta, nora e genro. Antes dessas leis, não era proibido. Levítico 18:7-17. Essas regras foram feitas na época de Moisés para evitar problemas nos filhos dessas uniões e também para cuidar da saúde da nação de Israel. Além disso, ajudou a fortalecer a família. Não temos que pensar que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes. Se eles já passassem dos 50 anos, poderia ter bastante gente vivendo naquela época. Isso se confirma porque Adão e Eva tiveram muitos filhos, além de Caim e Abel. Gênesis 5:3-4 conta: Adão, com 130 anos, teve Sete, que era a cara dele. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e teve vários filhos e filhas. Adão viveu 930 anos no total. Deus tinha prometido aumentar muito os filhos de Eva, como diz Gênesis 3:16. Para a mulher, disse Deus: vou aumentar muito a dor do parto. Você vai ter filhos com dor, mas você vai querer ficar com seu marido, e ele vai mandar em você. A tradição judaica diz que Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Então, na época de Caim e Abel, devia ter umas 32 mil pessoas. Gênesis 5 mostra que os descendentes de Adão viviam muito. Se cada casal tivesse filhos pela metade da vida, a população na morte de Adão seria enorme. A genealogia em Gênesis 5 diz que todos os descendentes de Adão até Lameque tiveram mais filhos e filhas. Então Caim tinha muita escolha de esposa antes de ser expulso.
Abraão casou com sua meia-irmã, Gênesis 22:12. Isaque casou com Rebeca, filha do primo dele, Betuel, Gênesis 24:15 e 67. E Jacó casou com suas primas Lia e Raquel. Gênesis 20:12 diz: Ela na verdade é minha meia-irmã, filha do meu pai, Terá, mas não da minha mãe, e virou minha esposa. O pai de Moisés, Amrão, casou com sua tia, Joquebede, Êxodo 6:20. Amrão se casou com a irmã do pai dele, Joquebede, que teve Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Baseando-se no que a Bíblia diz, não é claro quem foi a esposa de Caim, mas dá para chutar que ele provavelmente casou com um parente próximo. Como Adão e Eva tiveram muitos filhos, faz sentido que Caim tenha se casado com um deles. Gênesis 4:14 conta que Caim tinha medo depois de matar Abel, o que sugere que já existiam outros descendentes de Adão e Eva. Gênesis 5:4 confirma que Adão e Eva tiveram muitos filhos antes de Caim se casar. Provavelmente já existiam até netos de Adão e Eva quando Abel morreu. Alguns acham que a esposa de Caim era de uma raça de humanos que existia antes de Adão e Eva. Mas essa ideia complica mais do que explica. Gênesis 3:20 fala que Eva foi chamada assim porque era mãe de todos os vivos. Isso descarta a ideia de uma raça pré-adâmica. Outra teoria é que Caim e Abel não foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Talvez tivessem outros antes deles. Mas a Bíblia não menciona isso. Pode ser que outras crianças existissem antes deles. Mas a Bíblia não dá certeza. Se toda a humanidade veio de Adão e Eva, e Caim e Abel foram seus primeiros filhos, como explicar a esposa de Caim? E o que aconteceu com a família dele? Gênesis 4:17 fala que Caim conheceu sua esposa e construiu uma cidade, o início da urbanização. A cidade foi nomeada em homenagem ao filho dele, Enoque, mostrando um foco no homem, não em Deus. A história humana continuou se desenrolando com as gerações depois de Caim, como descrito em Gênesis 4:18-22. Caim estabeleceu uma família e construiu uma cidade, evidenciando o início do desenvolvimento urbano e industrial focado nos interesses humanos. A cidade foi nomeada em homenagem ao seu filho, sem referência a Deus. A narrativa mostra a progressão da humanidade em declínio, especialmente na linhagem de Caim. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 18-22, a genealogia de Caim é detalhada. Enoque foi pai de Irade. Irade foi pai de Mehujael. Mehujael foi pai de Matusael. E Matusael foi pai de Lameque. Lameque, diferentemente dos seus antecessores, teve duas esposas, Ada e Zila. Ada deu à luz Jabal, que se tornou pioneiro na vida nômade, vivendo em tendas e cuidando de rebanhos. Zilá, outra esposa de Lameque, teve um filho chamado Tubal-Caim. Ele era bom em fazer coisas de bronze e ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. O nome Lameque pode significar conquistador em hebraico. Lameque era o sexto descendente de Adão na família de Caim. Ele era muito arrogante, bem diferente de Enoque, que era o sexto na família de Sete, e era uma pessoa boa. Os nomes das esposas e da filha de Lameque mostram o que ele valorizava. Adá significa algo como bonita ou prazer. Zila quer dizer sombra, talvez falando de cabelo bonito. Naamá significa amor. Esses nomes mostram que Lameque e sua família gostavam de coisas bonitas e do prazer. Lameque era muito orgulhoso. Ele até falou para suas esposas, Adá e Zila, que tinha matado um homem porque ele o machucou, e um menino só porque o bateu. Lameque se gabou de ter matado um homem, e acreditava que podia se vingar muito mais do que Deus faria. Isso mostra como as pessoas estavam piorando com o tempo. A humanidade estava se desfazendo, como se estivesse andando para trás. Ele disse, se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Isso mostra que ele só pensava nele mesmo. A cidade de Caim era um lugar onde as pessoas só pensavam nelas mesmas. Lameque só se importava com suas esposas bonitas e com sua própria força. Mas mesmo com todo esse show, Lameque e sua família desaparecem da Bíblia. Eles não deixaram nada de bom para trás. Isso nos faz pensar se a maldade pode passar de pai para filho. Será que não tem jeito de mudar isso? Ainda tem esperança. Conforme a história continua, vemos que Deus arranjou um jeito de consertar as coisas. Lameque, da família de Caim, era muito arrogante.
Mas isso não é o fim da história. As 21 palavras que Lameque falou são consideradas um dos exemplos mais antigos de poesia. Esse trecho da Bíblia mostra o início de várias coisas importantes na civilização, como a guerra entre as pessoas. É interessante notar que, mesmo com todos esses começos importantes, não se fala sobre o começo dos reis. Isso chama a atenção porque nos textos antigos do Oriente Próximo, a realeza era muito importante para a civilização. Na Bíblia, em Gênesis 4, Lameque se parece com um rei, pois faz coisas que reis costumavam fazer na literatura antiga, como construir cidades, ter várias esposas e começar guerras. O texto vai de Caim, que não se arrependeu, para Lameque, que desafiava os outros. A violência era vista como algo bom, e a marca de Caim, que antes era um castigo, agora era como uma medalha de honra que protegia as pessoas. Os versículos 17 a 24 de Gênesis mostram os descendentes de Caim e várias inovações, como a primeira cidade chamada Enoque, a primeira vez que alguém teve mais de uma esposa, o começo da criação de animais, da música e do trabalho com metal, e a primeira música sobre violência. Na música, Lameque conta para suas esposas que matou um jovem para se defender. Ele achava que, como não foi planejado, como o assassinato feito por Caim, ele não sofreria consequências. Esse discurso de Lameque falava de um jeito arrogante com suas esposas, como se esperasse que elas dessem muita atenção ao que ele dizia. Ele começava dizendo: "Ouçam minha voz, vocês, esposas de Lameque." Ele também era violento e brutal, falando sobre como ele mataria alguém se fosse ferido ou se sentisse dor. Lameque se via como um homem duro e sem medo. A família de Caim continuou se afastando de Deus e construíram o que podemos chamar de Cidade do Homem. Isso chegou ao auge com a Torre de Babel. Desde então, pessoas que não seguem Deus tentam construir grandes coisas para desafiá-lo. Eles querem poder e criar governos sem a influência de Cristo. Desde a primeira cidade de Caim, essa tem sido a tendência de quem se afasta de Deus. Lameque, que era descendente de Caim, continuou com essa rebeldia. Mesmo muito tempo depois de Deus ter falado com Caim, Lameque ainda zombava e distorcia as palavras de Deus. Essa história nos faz pensar sobre como devemos viver com fé e obedecer a Deus. A vida de quem fica andando por aí sem lar fixo é vista como amaldiçoada. É uma vida sem relações duradouras, sem responsabilidade e sem uma comunidade de verdade. Isso se parece com a vida nas cidades modernas. As pessoas constroem suas cidades, mudam de um lugar para outro e aos poucos deixam de manter relações próximas e de ser responsáveis. Um coração que sempre quer se afastar de Deus e dos outros não é algo bom. As pessoas acabam se acostumando a viver num mundo onde ninguém conhece ninguém. Devemos tentar ter bons relacionamentos com nossas famílias e igrejas. Isso é tudo que a Bíblia conta sobre a família de Caim, que acabou sendo destruída no dilúvio. Em Gênesis 4, versículos 25 e 26, a história continua com Eva tendo outro filho, Sete, que veio depois de Abel, morto por Caim. Sete também teve um filho, chamado Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a rezar e louvar a Deus de verdade. Depois de contar sobre a família ruim de Caim, a Bíblia mostra uma esperança com a família de Seth. Deus deu Sete a Eva para substituir Abel. Sete seguiu o exemplo de Abel, adorando a Deus de verdade. Enquanto Caim só pensava nele mesmo, Abel e Sete olhavam para Deus. Judas 11 fala sobre como é ruim seguir o exemplo de Caim, que só fazia as coisas pensando em si mesmo. Muitos anos depois, quando Deus precisava de alguém que realmente obedecesse, ele escolheu Noé, que era da família de Seth. Vamos orar para seguir o bom exemplo de Seth e Abel, não o caminho ruim de Caim. Pai do céu, hoje a gente vem até você lembrando da história de Caim e da mulher dele. A vida deles é cheia de mistérios, e a gente também passa por tempos difíceis, quando não sabemos o que fazer. Por favor, Pai, nos mostre o caminho certo, como fez com eles. Quando a gente se sentir sozinho, triste ou longe de tudo, ajude a gente a lembrar que você ama e cuida da gente mais do que a gente imagina. Caim achou amor e conforto com a mulher dele.
que a gente também possa criar amizades e relações boas com as pessoas ao nosso redor, e que isso nos aproxime mais de você. Ensina a gente a entender e ter coração aberto com todos, sabendo que cada um tem sua história e seu lugar no seu plano. A gente agradece pelas lições que a história de Caim e da mulher dele nos dá. Mesmo quando a gente tem dúvidas, problemas ou não sabe o que fazer, você está com a gente. Abençoa e protege a gente, Pai, na nossa caminhada pela vida, com a força do seu amor que nunca acaba e nos ajuda a achar nosso caminho no seu plano.